noite a todos. Eu queria agradecer primeiro ao CRMV pela oportunidade de falar com vocês hoje. Agradecer, parabenizar, né, todos os zootecnistas e também todos os profissionais de agrária que nesse momento de pandemia estão aí tentando continuar a produzir carne, a produzir alimento para todo mundo, além dos outros profissionais que estão saindo de suas casas para ajudar o mundo a não parar. Eu tinha recebido o tema como produzir na carne que o mundo quer. Estava preocupada porque eu não vou falar muito de carne de boi, muito de carne de aves e suínos, que não é a minha área, né? Mas eu quero falar um pouquinho para vocês, considerando o que o Brasil é de produtor de carne. A gente não pode esquecer que tem aves e suínos, mas hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de bovinos. Então, só para a gente ter uma perspectiva, aí antes disso, só para a gente ter uns pontos de discussão aqui, esse tema é muito amplo, mas eu acredito que a gente vai abordar, vou tentar fazer uma apresentação um pouco mais breve, mais rápida, porque hoje é sexta-feira, está todo mundo com vontade de beber, vocês já devem estar bebendo aí, eu ainda vou beber depois que terminar aqui, comer uma carninha ainda, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da posição do Brasil como produtor de carne, a gente vai fazer uma visão geral do mundo, né, com relação à produção de carne, falar um pouquinho de como que a gente vai alimentar o mundo. Não posso deixar de falar de pesquisa, né, para incrementar a produtividade e a eficiência, e um pouco dos desafios. Talvez o que a gente mais vai focar hoje é na questão dos desafios da cadeia produtiva da carne do Brasil para produzir a carne que o mundo quer. Então, só para a gente poder entender um pouco a questão do consumo mundial de carne. Isso aqui é um gráfico que mostra o consumo total de carnes, não só de bovinos, mas aqui se excetua peixe e frutos do mar. Então, o que a gente vê, basicamente, eu vou tentar usar o mouse aqui para ajudar na conversação aqui, o que a gente vê eu escolhi alguns países e a gente vê que os Estados Unidos, o Brasil, a China tende a aumentar o consumo de carne ao longo dos próximos anos, né? Vem crescendo e tende a aumentar. E aí um outro, vamos colocar assim, extremo, é a União Europeia, que ela está com uma tendência de redução no consumo de carne. Esse site aqui é muito legal, tá, gente? Se vocês quiserem usar para fazer gráficos, é bastante interessante. Você coloca os países que você quer, coloca o tipo de dado que você quer mostrar, e aí você monta o seu próprio gráfico, é bem legal. E aí mostrando o extremo da Europa. A União Europeia está na contramão, tá, desse consumo de carne. Por exemplo, numa reportagem de 3 de setembro de 2019, ou seja, poucos meses atrás, eles mostram que o consumo de carne reduziu em 20% lá na Europa. Tem se falado muito de aumento no que a gente chama de flexitarismo. Eu não sei falar direito essa palavra. São pessoas que seguem a dieta vegetariana, mas se permitem comer carne de vez em quando. E qual que é a ideia dessas pessoas? É reduzir o impacto ambiental, basicamente esse. Então, tem um estudo lá, vocês podem ver aí na reportagem, que apontou que em um supermercado lá da rede britânica, 91% dos consumidores deles estão trabalhando dessa forma. Eles comem carne esporadicamente, não comem carne com consumo normal, com consumo regular. E a grande questão da Europa em relação a isso é basicamente impacto ambiental, sanidade animal e segurança alimentar. E no outro extremo a gente tem a China, que tem 1,4 bilhões de habitantes e a tendência é só crescer o consumo de carne. E é nesse ponto que a gente tem que começar a pensar para produzir carne, a gente vai ver mais para frente. E como que a gente está dentro do Brasil? A gente tem o maior rebanho comercial do mundo, 15% de todos os bovinos do planeta estão aqui no Brasil. A gente não é o maior produtor, quem é o maior produtor é os Estados Unidos.
A gente tem 20% do território ocupado por pastagens. A gente vai ver mais para frente que essa quantidade de área tende a diminuir, e isso é legal, isso não é ruim. E a gente é o terceiro país em consumo. A gente só perde para os Estados Unidos e China. A China, ela é o segundo maior país em consumo, mas não em consumo per capita. E aí que é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração, que ela não sendo maior consumidora em consumo em per capita, a gente tem um grande potencial de crescimento do consumo de carne na China. Para vocês terem uma ideia, o consumo per capita de carne nos Estados Unidos, bovina, é mais ou menos em torno de 27 quilos por ano, no Brasil, em torno de 25, e a China, dependendo de onde a gente buscar as informações, vai estar entre 4 e 7 quilos por habitante de ano. Então, a gente tem um grande espaço para crescer aí no consumo de carne na China. E como que a gente está? Eu gosto muito desse infográfico organizado pela BIEC, normalmente eles fazem isso, eu acredito que anual, né? E eu vou pegar uns pontos principais dele aqui. A gente tem um rebanho de 214 milhões de de cabeças. A nossa produção é de 10 milhões de toneladas equivalente de carcaça. Quando a gente pensa na produção e quando a gente pensa em produzir carne para o mundo, a gente às vezes foca muito em exportação. E, na verdade, a gente tem que entender que 80%, em torno de 80% da nossa produção hoje fica dentro do país. Esse valor está um pouquinho diferente, isso aí é só para arredondar. A gente tem exportado um pouco mais, mas a gente também tem que entender como funciona o mercado interno para produzir essa carne. E os principais países que importam a nossa carne hoje, o maior importador da carne do Brasil é a China. 50% de tudo que a China importa vem do Brasil. Carne industrializada, o maior importador é os Estados Unidos e provavelmente tende a aumentar com a defasagem na produção nos Estados Unidos agora com Covid. Só para vocês terem uma ideia, no último mês, entre carne de boi e carne de suínos, os Estados Unidos deixou de abater 950 mil quilos, mil toneladas de carne, tá? Dessas 950 mil, 900 mil, 450 mil é carne de boi, o resto é suíno. Então, a gente tem um mercado aberto aí. E com relação a esse infográfico aqui, eu quero mostrar para vocês um pouco da questão do peso de carcaça. O nosso peso de carcaça médio hoje está em torno de 240 quilos, comparado com os Estados Unidos, isso é quase 100 quilos de diferença a menos. E o rendimento, nosso rendimento é baixo em relação aos Estados Unidos, mas porque nos Estados Unidos, quando eles fazem a separação da carcaça, eles deixam a gordura perirenal, né, aquela gordura que está ao redor dos rins, ela fica na carcaça, então o rendimento de carcaça é maior, mas o mais importante e o que vai interferir muito na produção de uma commodity de qualidade, de uma carne de qualidade, é a questão da nossa padronização de animal, padronização de sistema de produção, e isso faz com que o nosso rendimento de carcaça varie muito. Só para a gente pegar aqui, o rendimento de carcaça dos Estados Unidos não muda muito, ele vai entre 62% e 63%. E o que a gente tem pela frente? Se a gente pegar os dados o básico aí de rebanho, produção, a gente tem que, no geral, a gente vai ter um aumento na produção, exportação e no consumo interno, isso com um aumento bem pequeno do rebanho e redução no espaço de pastagem, na área de pastagem. Isso é muito legal, porque mostra que a gente está caminhando para aumentar a produtividade e eficiência. E sem isso a gente não vai conseguir produzir o que a gente precisa. Todo mundo está cansado de escutar isso, né? Quem lê muito trabalho científico ou que procura dado está sempre escutando que em 2050 a população vai aumentar tanto e a gente vai produzir mais alimentos. Só que a gente tem que pensar uma coisa, o aumento da população vai ser de 20% até lá. E a gente vai ter que produzir de 50% a 60% a mais de alimento. Isso não é só carne bovina, tá, gente?
alimento no geral. E por que essa discrepância entre a quantidade que vai da população e a quantidade de alimento? Existe um estudo que fala que nos próximos 40, 50 anos, o mundo vai ter que produzir a mesma quantidade de alimento que a gente produziu nos últimos 10 mil anos, desde a Revolução Agrícola. Então, a gente precisa aumentar a produtividade e precisa melhorar a nossa eficiência de produção. E a questão não é só aumento de população. O que está envolvendo aqui também é a questão da melhoria na condição de vida da população, na melhor renda que essa população vai ter. A gente tem muita gente ainda abaixo da linha da pobreza, muita gente ganha muito pouco, muito analfabeto, por exemplo, no Brasil, muita gente que ainda vai ser alfabetizada. A tendência é melhorar isso, então isso vai fazer com que a proteína animal seja mais cogitada, mais demandada. E dentro disso, essas pessoas, elas não vão querer só quantidade de carne, elas vão querer qualidade também. Então a gente tem que parar de desvincular quantidade de qualidade. A gente tem que começar a pensar em quantidade, mas sempre vinculada à qualidade. E eu pergunto para vocês, a gente está fazendo certo? Sim, a gente está fazendo certo. Só que a gente precisa tomar uma velocidade maior para fazer isso. Porque nessa quantidade de alimento que a gente vai precisar, nessa quantidade de gente que vai ter, que vai demandar esse alimento, hoje a projeção é que a nossa possibilidade de aumento é só de 10%. Então a gente tem que modificar o que a gente está fazendo hoje. A gente tem melhorado, mas precisa correr para melhorar. E aí, só para a gente, nessa época de Covid, né, de pandemia, está todo mundo dentro de casa, só para vocês terem uma ideia, entre 9 e 22 de março nos Estados Unidos, tiveram 710 mil mensagens relacionadas à comida. E a gente tem que aproveitar, tirar o melhor da pandemia e utilizar isso a nosso favor. Essa quantidade de mensagem é quase 300% a mais em relação ao mês anterior. Então, as pessoas estão pensando mais em comida, talvez pensando mais na questão de sensoriabilidade da comida e do prazer. A comida está virando evento. Muita gente já fazia isso, mas essa questão de evento, de juntar a família para comer, eu acredito que tende a aumentar e a gente pode usar isso a nosso favor, a favor da cadeia de comida em geral. E aí a minha pergunta para vocês é, como que a gente vai conseguir alimentar o mundo? Tem várias formas, vários modos de pensar sobre isso. Mas eu queria deixar 2 pontos aqui. Dentro do Brasil, a gente precisa melhorar a coordenação entre os elos da cadeia. Eu acredito que isso tem sido muito bem feito por personagens da cadeia dentro de, por exemplo, Instagram. Tem indústrias trabalhando para isso ser feito, para isso ser melhorado, tem empresas melhorando isso, mas isso tem que ser foco, isso precisa ser feito dentro do Brasil. A gente ainda tem os elos muito frágeis. Intensificação de pesquisa, eu não posso deixar de falar disso porque faz parte do meu dia a dia e faz parte do que eu acredito que seja uma das principais formas da gente aumentar a produtividade e a eficiência de produção. E mais que intensificar a pesquisa, a gente tem que pegar essas pesquisas que são produzidas em universidade, essas pesquisas que são produzidas em institutos de pesquisa e colocar na prática. A gente também precisa focar em pesquisas mais práticas. De forma alguma eu estou querendo diminuir as pesquisas básicas, elas são importantes, elas são também a base para as pesquisas práticas, mas a gente precisa cada vez mais pensar em colocar tudo que a gente faz, tudo que a gente tenta fazer para escrever um artigo científico, na verdade, a gente colocar na prática, chegar no produtor. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo onde que a gente vai precisar alimentar muita gente. E aí, assim, pensando nessa questão de pesquisa e prática, eu vou dar o exemplo do Boi 777, é claro, eu não posso deixar de falar disso aqui também. Quando a gente pensa em sistema de produção brasileiro, são inúmeros, é gigante o nosso Brasil, né? É gigante a variedade de animal, a variedade de sistema de produção, mas quando eu penso em sistema de produção, o base do Brasil, que é o sistema de produção a pasto, eu vejo 2 gargalos
primordiais e que a gente tem trabalhado muito dentro do conceito do boi 777. O primeiro, vou usar o mouse aqui, é a questão da recria longa, né? Daquela questão do boi sanfona, que o animal ganha peso perde peso na seca, ganha peso nas águas e volta nesse ciclo vicioso, né? E a outra questão é a gente terminar os animais de forma adequada, colocar energia na fase de terminação. Isso ainda é bem defasado dentro desse sistema básico de produção. Então, dentro do conceito do boi 777, uma das coisas que a gente mais preza é exatamente isso. É cortar esse ciclo aqui da recria, fazer uma recria curta de no máximo 1 ano e colocar energia na terminação, terminar esses animais de forma adequada. Essa energia pode ser colocada com os animais sendo confinados ou diretamente no pasto. Isso aí é uma outra questão, mas a gente precisa terminar esses animais de forma adequada. Costumo falar que o conceito do boi, a gente costuma falar que o conceito do boi, ele não é uma receita de bolo, tá? É só um modo, são mais de 10 anos de pesquisa lá na APTA, o Flávio e o Gustavo, começaram a entender o que significa o plano nutricional, começaram a entender como que se dá a nutrição do animal ao longo de toda a vida dele, não deixando, percebendo e avaliando como que uma fase interfere na vida da outra, entendendo que você, para produzir um animal adequado, produzir um boi de qualidade, o boi que o mundo quer, a gente precisa utilizar métricas de produção e ter metas de produção. E a ideia central do boi 777 é exatamente essa: mostrar para o produtor que ele é capaz, com os meios de produção que a gente tem dentro do Brasil, produzir um boi que o mundo quer. E a base do conceito é a seguinte: é você desmamar um animal com 7 arrobas, colocar mais 7 arrobas na recria e 7 arrobas na terminação. Isso não é fixo, mas essa é a ideia central, é o que gerou o nome e é o que a gente mostra nos estudos que pode ser feito. Sempre pensando num plano nutricional crescente e pensando que a dieta que a gente vai dar para o animal, em qualquer fase da vida dele, vai interferir na fase seguinte. Então, a gente vai conseguir produzir um animal de 21 arrobas em até 24 meses. Sempre aliado a metas. E aí, outra coisa que é muito legal de falar em relação ao conceito é que eu costumo chamar de trinômio, né? Nelore, animal inteiro, criação em pastagem. Que para mim esse é o maior diferencial do Brasil. A maior parte dos animais produzidos aqui são animais Nelore. Esses animais não são castrados e a gente tem 90% do nosso sistema em pastagem. O que o conceito mostra é que o produtor é capaz de utilizar desses meios de produção, desse animal Nelore, desse boi inteiro, e criado em pastagem, e produzir esse animal que a gente pode utilizar para o mercado interno e também exportar. A gente pode produzir um animal jovem, com bastante carcaça e com cobertura de gordura adequada, que em geral é o que se mais... vamos colocar assim, é o que a gente fala que tem mais problema dentro desse trinômio, vamos colocar assim. E qual que é o animal desejável? Qual que é esse animal que o mundo quer? O animal padrão, hoje, para exportação, assim, mais para o mercado interno, para exportação a gente vai ver que tem um pouquinho de diferença aí, é um animal com menos de 36 meses, ou seja, um animal que tem menos de 3 anos. Esse animal precisa ter entre 18 e 23 arrobas, gordura mediana, e um pH menor que 5,8. Essa gordura mediana ela vai ter vamos colocar assim, entre 3 e 4 milímetros. Aí aproveitando aqui, quando a gente fala dessa gordura, essa gordura mediana, esse mínimo de cobertura de gordura, é importante frisar que ela é muito importante para a conservação da carcaça. Então, essa gordura, quando a gente fala desse tipo de boi, de animal desejável, e a gente pensa nessa gordura mediana, a gente está pensando numa gordura para a gente conseguir
manter os cortes sem escurecer e sem perder água durante o resfriamento. Para cortes comerciais, né, para carne que vai ser vendida para o consumidor, o que vai determinar a gordura é o próprio consumidor. A gente tem mercado para consumidor que não quer carne nenhuma, principalmente aquele consumidor de dia a dia. A gente tem mercado para muita gordura, por exemplo, mercado de churrascaria. E isso aqui eu não estou falando nem de gordura de marmoreio, que é uma questão assim, aquém do que a gente precisa hoje no mercado normal de um animal desejável. Só que aí entra uma questão. Esse aqui é o animal desejável. Só que hoje o que a gente tem visto muito, e principalmente com a questão do Covid, é a questão do que a gente chama de boi China. E esse boi China é um boi que precisa ter no máximo 30 meses de idade. Então aí entra muito do conceito da gente produzir um animal de menor idade, tá? Quanto menor a idade, dentro da condição normal, melhor. E a gente mostra com o conceito que a gente consegue produzir esse animal com as condições que a gente tem. Volto a falar, o animal Nelore inteiro e produzido a pasto. Aqui só para vocês terem uma ideia, reportagem de 11/5, a arroba do boi China está valendo, quando o frigorífico consegue achar, ele está pagando em torno de R$10 a mais. Não é tão simples o frigorífico achar esse boi, porque a gente ainda tem muito problema com essa questão de idade. E só para vocês terem uma ideia, nesse mês agora que passou, o preço que a China está pagando pela nossa carne é 80% maior do que o que o mercado interno está pagando. Então, a gente tem que começar a pensar mais ainda nesse mercado da China. Só para vocês terem uma ideia, hoje, vamos colocar assim, em média, está custando para exportar a carne, nossa, R$23 o quilo. Meu marido foi ontem no supermercado, comprou um músculo para a mãe dele, fazer uma carne de panela, e pagou R$29 no quilo do músculo. Isso aí é o mercado sentindo a questão da redução no consumo dentro do país, né? Então, o que a gente está fazendo? O que a gente está progredindo dentro do país para a gente conseguir produzir esse animal que o mundo quer? A gente está abatendo animais mais jovens, produzindo carcaças mais pesadas. A gente tem cuidado cada dia mais do bem-estar animal, que reflete muito no pH. O professor Paranhos falou muito bem, né? Como sempre, sobre o bem-estar animal. De forma alguma, como ele disse, isso é moda, isso é futuro, isso tem que ser para ontem. E a gente está colocando gordura nos nossos animais. Tá faltando 1 minuto aqui para terminar. E eu não sei se eu espero ou se eu continuo, mas eu vou continuar aqui. Então, o que acontece? O que a gente está fazendo? Se a gente pegar aqui o nosso peso de carcaça em 99 para a projeção de 2029, a gente vai ter um aumento de 30 quilos do peso de carcaça. Isso aí é uma condição muito boa, a gente está aumentando o nosso peso de carcaça, é isso que a gente quer. A gente tem reduzido a idade de abate, ainda não é o ideal, mas tem reduzido. Se a gente pegar esse gráfico aqui da BIEC, a gente vai ver que é uma redução real, né, na idade de abate dos animais. Não é o ideal ainda, mas a gente tem reduzido bem essa idade de abate. O peso de carcaça médio ele tem aumentado, a projeção é que aumente uma arroba de peso vivo até 2029. E só para vocês terem ideia aqui, que não é o foco da palestra, mas como que a nutrição pode realmente afetar e fazer diferença nessa questão da gordura, de cobertura de carcaça. Quando você termina os animais de forma adequada. Vocês estão vendo aqui um animal na seca, recebendo a quantidade adequada de comida, e olha o colchão daquele que recebeu essa quantidade adequada e aquele que não recebeu. E isso considerando que esse animal estava recebendo uma quantidade considerável de suplemento. Aí, quando a gente fala de escurecimento de carcaça,
é quase isso aqui, ó, resseca a carcaça na câmara fria. Então, é muito importante esse mínimo de cobertura de gordura. Isso aqui são 3 milímetros de gordura, foi o que a gente conseguiu com esse animal, e esse aqui 1,8 milímetros de gordura. E aí, assim, só para a gente delinear aqui, qual que é a importância da gente abater animais jovens? Primeiro, que o animal tem um padrão de crescimento, né? Ele tem uma curva de crescimento, onde existe o animal nasce até a puberdade, ele tem o máximo de deposição de tecido muscular. Quando chega na puberdade, há uma inversão de hormônios, né? Ele inverte, deixa de produzir um pouco os hormônios de crescimento, passa a produzir mais hormônios reprodutivos, e aí você começa esse animal começa a depositar mais gordura. E por esse animal mais jovem depositar mais músculo, ele tem uma melhor conversão alimentar. E quando a gente fala disso, a gente quer dizer que produzir mais músculo é mais eficiente que produzir gordura. Para 1 quilo de músculo, você vai precisar de 1 quilo de NDT, 1 quilo de gordura, quase 5 quilos de NDT. Essa eficiência é basicamente em aumento em peso, quando a gente pensa que para cada grama de proteína, a gente vai colocar 4 gramas de água na carcaça. E outra questão com a idade de abate é a questão da qualidade sensorial da carne. Quanto mais jovem o animal, mais macia vai ser a carne dele, principalmente no animal onde a gente considera-se, quando ele é produzido de forma inadequada, que ele tem uma carne dura, que é a questão do Nelore. Se a gente pegar essa tabela aqui e ver, com o aumento da idade, você vai aumentando a força de salhamento, que é a força que você faz para morder a carne, né? É a mesma força que você faria para morder a carne. Se você aumenta a idade, vai aumentando a força de salhamento. E outra questão que interfere muito na dureza da carne, interfere muito na qualidade dessa carne, é a questão do colágeno. A gente tem que lembrar que o colágeno total não é tão importante quanto o colágeno solúvel. E essa solubilidade do colágeno, ela vai diminuindo com a medida que a idade do animal, que o animal fica mais velho. Então, é muito importante essa questão de abate de animais mais jovens também por causa disso. Não vou entrar em detalhes com relação ao animal ficar menos tempo na fazenda, reduzir ciclo de produção, mas esses 2 detalhes aqui são bem importantes também. Outra questão é o peso de carcaça, né? Hoje em dia, a gente sabe, a gente escuta sempre falar a questão da margem do produtor que está curta, e o peso de carcaça maior ajuda a diluir o ágio. Então, se você for considerar, quando se considera o valor do boi magro, ele é o que mais custa, né? Para produzir o boi. Então, se você produz uma carcaça maior, você consegue diluir o ágio de quando você adquire o boi magro. E outra questão também é a questão relacionada ao consumidor, tanto a questão de exportação quanto o consumidor de forma geral. Quando você tem uma carcaça mais pesada, você consegue padronizar melhor esses cortes e também consegue colocar uma maior quantidade de gordura, que vai também dar mais padrão para essa carcaça. E aí, voltando à questão do Covid e pensando na questão de aproveitar a pandemia, que é uma coisa negativa, e usar as coisas positivas dela, tem um estudo de uma associação de marcas de consumidores lá dos Estados Unidos, que fez há pouco tempo uma pesquisa e mostrou que os consumidores, com a questão do Covid, estão mais confiantes na indústria. Então, a gente tem que aproveitar essa onda, a gente tem que aproveitar, e junto disso, eles estão tendo um maior retorno na ciência, principalmente no sentido de segurança alimentar. Então, se a gente pegar o gráfico aqui, ele mostra que 37% das pessoas estão mais confiantes na indústria e mais confiantes na ciência. E a gente precisa aproveitar isso. E aí, tomando gancho na questão de aproveitamento do pós-Covid, a gente começa a falar um pouco dos desafios, né, para produzir essa carne que o mundo quer. Um deles é a confiança na cadeia. A gente sabe, a gente vê muito aí que, de forma geral, os consumidores
acreditam, igual a gente pode ver aqui nessa pesquisa, ela é de 99, mas ela é extremamente atual. 40% a 60% dos consumidores acreditam em ONGs, quando a gente fala de segurança alimentar, de 29% a 49% em cientistas e quase nada na própria indústria. E a gente tem que pensar que a indústria e os cientistas, as pessoas que pesquisam, são as pessoas que mais entendem disso, mais entendem de segurança alimentar, mais entendem da cadeia. E a gente tem que buscar meios de fazer com que as pessoas escutem mais quem está trabalhando dentro da cadeia da carne. Esse é um desafio muito grande dentro do Brasil. Na cadeia da carne de forma geral, mas muito grande dentro do Brasil. E aí, dentro dessa questão da confiança na cadeia, eu achei muito legal essa pesquisa, que mostra qual é a percepção do consumidor no risco de consumo de alimentos e qual que é a percepção do cientista sobre esse mesmo risco ao consumir alimentos. E quando a gente pega a lista aqui, o topo da lista do consumidor é a última preocupação do cientista. O consumidor está preocupado com aditivo alimentar e com resíduo de pesticida, com defensivo agrícola. Enquanto o cientista é o que ele mesmo menos preocupa. E isso é muito claro, né? Porque o cientista, quando a gente está lá, todos nós estamos trabalhando para produzir carne, para estudar qualquer coisa em relação à nutrição do animal, os agrônomos também em relação às culturas de forma geral, a gente está trabalhando para usar qualquer tipo de substância na carne ou defensivo da forma menos invasiva possível e de forma que isso não afete a saúde humana. Então, em tese, a gente não está preocupado com isso ao consumir o alimento, diferente do consumidor. E, nessa questão, eu acredito que quando a gente pensa lá no cientista em contaminação microbiana, dentro do Brasil, os maiores desafios estão exatamente na questão de contaminação, na questão de problema com zoonose, nos problemas microbiológicos e principalmente de fiscalização. A gente ainda tem muito abate clandestino. Então, enquanto o consumidor está preocupado com defensivo e antibiótico, que a gente sabe que não é usado dessa forma, como o consumidor acredita que é, a gente está preocupado com tentar evitar zoonose na carne, evitar problema microbiológico e, como gargalo, tentar combater essa questão do abate clandestino e aumentar a fiscalização. Esse é um ponto que a gente tem que focar muito como desafio dentro da cadeia produtiva da carne. E aproveitar os meios a mídia, né, para tentar combater esse tipo de desconfiança em relação à cadeia que o consumidor tem. E aí, pensando no consumidor em si, hoje, quando a gente vai produzir essa carne que o mundo quer, a gente cada dia mais vai ter que preocupar com sensorialidade e prazer. O consumidor cada dia mais vai estar preocupado com isso. Qual que é a ideia do consumidor quando ele pensa nisso? Ele vai comprar a carne e pensa, o que essa comida vai me trazer de prazer, de sensação boa? Ainda mais com essa questão Covid, pós-Covid, onde eu acredito que as pessoas vão começar a comer mais em casa, vão fazer comida um evento, a gente tem que cada vez mais preocupar com isso na hora de produzir a nossa carne. Uma outra questão, que a gente já bate mais o martelo, é a questão da confiabilidade e qualidade desse produto. De onde vem o alimento que eu estou produzindo? O consumidor vai perguntar. Quando eu for lá no supermercado e comprar uma carne de uma marca X, eu vou chegar em casa, vou fazer essa carne, vou degustar essa carne e aí eu vou querer comprar ela de novo. Eu tenho confiança de que eu vou chegar no supermercado de novo, vou comprar essa mesma marca e vou sentir o mesmo prazer que eu senti da primeira vez que eu comprei ela? É nisso que a gente tem que trabalhar para produzir essa carne de qualidade que o consumidor quer. Além de trabalhar para ter rótulos, com informações, certificações dessa carne, tudo isso é muito importante. Outra coisa que cada vez mais vai ser importante, o professor
Evandro falou bem lá na palestra dele de terça-feira, que é a questão da saudabilidade e do bem-estar. Quando eu produzi o alimento, de uns tempos para cá, a partir do momento que eu quero produzir o alimento, eu tenho que pensar. O consumidor vai pensar, eu vou pagar um pouquinho mais caro, mas isso vai me trazer mais saúde? Ou eu vou comer um alimento pior e mais barato? Não. O consumidor cada vez mais vai pensar no quão nutritivo é aquele alimento que ele está consumindo, que ele está comprando. E isso está muito relacionado com a questão de envelhecimento da população. Isso é natural e tende só a aumentar, né? A gente sabe disso. E outra questão que a gente fala muito disso, o professor Paranhos falou muito disso com relação à sustentabilidade ética. O consumidor vai estar cada vez mais preocupado com a sustentabilidade ao produzir o alimento e com a ética. E essa ética, para mim, está muito relacionada à questão do bem-estar. Eu produzir meu animal com o mínimo de impacto possível e da forma mais sustentável. E aí, dentro dessa sustentabilidade, eu gosto sempre de frisar isso, que a gente tem que também pensar como sustentável o lado econômico, o lado do produtor que está lá na fazenda. Se não for sustentável economicamente para ele, não justifica ele produzir a carne, não justifica ele produzir o alimento que a gente precisa. Então, essa sustentabilidade a gente tem que pensar no tripé ambiental, social e econômico. E o consumidor vai estar cada dia mais preocupado com esse tipo de coisa. E isso é um desafio dentro da cadeia da carne brasileira. E aí, para finalizar essa parte de consumidor, a gente tem que pensar de onde que o consumidor, é um desafio a gente entender de onde que o consumidor tira as informações acerca dos alimentos dele. Isso aqui, essa pesquisa foi feita, não foi feita agora, ela tem tempo. Eu imagino que a porcentagem de gente que busca informação pela televisão tenha diminuído um pouco e tem aumentado muitas pessoas que procuram informação na internet. A gente sabe que o Instagram hoje está em voga, a gente sabe que a geração de hoje ela é muito mais de internet. Então, a gente tem que aproveitar esses meios de comunicação para pegar a informação correta que a indústria tem, a informação correta que a pesquisa tem e transformar essa informação para o consumidor e fazer com que chegue ao consumidor a informação adequada sobre a cadeia produtiva da carne. Isso é muito importante também. E aí, pensando nessa questão de informação, de levar a informação correta para o consumidor, eu tomo gancho aqui para falar do que eu acho que hoje é o maior desafio da cadeia produtiva bovina e de proteína animal, dentro do contexto de alimentar o mundo. O professor Evandro, na palestra dele, falou um negócio bem legal que é assim, a gente precisa de parar de brigar uns com os outros sobre o que a pessoa vai comer, sobre o que eu vou comer, sobre o que você vai comer. Tem espaço para todo mundo pode comer o que quiser, eu acho que todo mundo tem direito de comer o que quiser. Tem espaço para essa lista aqui que eu coloquei e para várias outras. Então, assim, essa briga e ênfase em mudança de dieta, no meu ponto de vista, ela é desnecessária. Se eu quero comer só carne, eu vou comer. Se eu quero comer só planta, eu vou comer. Se eu quero comer só orgânico, eu posso comer, eu tenho meios para chegar e comprar só orgânicos, mas eu não posso querer que o mundo todo, no caso de orgânicos, por exemplo, coma orgânico, porque se eu produzir só alimento orgânico, eu não vou alimentar o mundo. Então, a gente tem que parar essa competição entre tipos de dieta, sabe? E assim, pensando na parte de carne, a pessoa que gosta de carne, a pessoa que come carne, ela não vai deixar de comer carne, vamos colocar assim, para o mundo ficar melhor.
essa pessoa, ela vai continuar a comer carne, mas ela vai querer e ela vai exigir cada dia mais que a produção de carne seja realizada com o menor impacto possível, seja de meio ambiente, seja para o animal, menor impacto. Então, a gente tem que pensar nisso. E outra coisa que a gente tem que pensar dentro desse desafio de informação, de produzir a carne que o mundo quer, é qual que é o nosso consumidor de hoje. A gente está falando de geração X, Y e Z. A gente está falando de pessoas. Vocês imaginam só. Desculpa. Na minha geração, que é a geração Y, quando eu entrei na faculdade, tiveram pessoas dentro da minha turma, uma turma de zootecnia, que chegaram lá sem nunca ter visto uma vaca. Isso é a geração X. Você imagina a geração Y e a geração Z. Eu penso na minha sobrinha, por exemplo, que tem 7 anos, e eu escutei falar, ou eu vi foto dela em contato com uma vaquinha de leite uma vez. Ela tem 7 anos e ela mora no interior, ela não mora em cidade grande. Agora você imagina essas gerações de agora que vivem em cidade grande, vivem em apartamento, vivem o tempo todo em internet. Essa geração, ela provavelmente vai ter o menor contato possível com animais. Essa geração provavelmente nunca, vamos colocar assim, nunca pisou na terra, mas essa geração, ela quer saber de onde que vem o alimento que ela come. De onde vem a carne, de onde vem o leite. E essa geração busca informação aonde? Na internet. Essa geração vai buscar informação no Instagram, vai ver o influencer lá que não come carne, o que é carnívoro, o que acha que a cadeia da carne produz carne de forma errada. Então, é esse o foco. É a gente, todo mundo com o mesmo objetivo para alimentar o mundo e pensando no nosso consumidor atual e futuro. Aproveitando a mídia para fazer o melhor possível pela nossa cadeia. E aí, falando agora um pouquinho de produtividade e eficiência e a relação dos desafios que a gente ainda tem com relação a isso, embora a gente tenha evoluído bastante na produção de carne no Brasil e tenha melhorado muito o nosso sistema de produção, 90% do que a gente produz ainda é extensivo. E isso, com grande parte das pastagens em estágios diferentes de degradação. E é nesse ponto que a gente vai conseguir produzir, modificando isso, que a gente vai conseguir produzir mais alimento em menor espaço. A gente ainda tem um desfrute baixo, esse desfrute precisa melhorar. O nosso desfrute chega a ser metade do desfrute dos Estados Unidos, e isso é muito ruim. Cada dia mais a gente vai ter que pensar em inserção de tecnologias, a gente vai ter que pensar em novas soluções produtivas. Daqui para frente a gente vai ter cada vez mais tecnologias assim, futurísticas, trabalhando em prol da pecuária. Hoje a gente fala muito, por exemplo, de NIRS, para medir teor de proteína bruta da pastagem, por exemplo. E isso vai fazer com que a gente intensifique, aumente a eficiência de produção e a nossa produtividade. A gente tem que melhorar muito nossos processos de produção. Por exemplo, o que eu já falei, que é perdas de animais, por exemplo, por doenças, por zoonoses, carcaças que ao invés de produzirem carne vão ser descartadas, vão tomar outros fins. A questão do hematoma, o professor falou muito bem, o professor Paranhos falou muito bem disso. A gente ainda tem um problema muito grande com isso. Esse problema reflete muito no pH da carcaça, que a gente sabe que é um fator determinante para a exportação. Hematoma também é muito reflexo do manejo pré-abate e do quanto de bem-estar esse animal está recebendo ao longo do processo de produção. E uma coisa importante também, que é um desafio, é o desperdício de forma geral. Só a título de curiosidade, isso aí não é só carne, mas é alimentos de forma geral. 1/3
1/3 do que é produzido no mundo de alimento é desperdiçado, é jogado fora. E tem uma diferença entre países ricos e países pobres, né? Que esse 1/3 em países ricos são desperdiçados pós-consumidor, e em países pobres, como em países de terceiro mundo, isso acontece ao longo da cadeia de produção do alimento. Então, a gente sabe que o Brasil tem muito que melhorar em relação a isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o país que mais desperdiça alimento no mundo, 40% pós-consumidor é desperdiçado. Então, é um desafio muito grande, com tanta gente passando fome e esse tipo de coisa acontecendo. Mas isso vai muito além do desperdício per si, né? Tem outras coisas envolvidas aí. E a gente ainda, dentro do sistema de produção brasileiro, a gente tem alguns desafios pontuais, tem outras coisas envolvidas, mas eu estou pontuando alguns que são desafios para a produção desse boi commodity com qualidade aí que a gente sempre está falando. A questão de padronização de lotes, como eu tinha dito antes, com relação aos Estados Unidos, a gente tem uma diversidade muito grande de animal, a gente tem uma diversidade muito grande de sistema de produção. A gente tem que procurar tender a padronizar mais os nossos sistemas, né, para a gente conseguir produzir essa carcaça de qualidade. A gente tem que tomar maior cuidado no manejo pré-abate, cuidar, e aí do bem-estar eu falo toda a cadeia de produção, mas também no manejo pré-abate. O pH está muito relacionado a esse manejo pré-abate. Isso aí ainda é um gargalo dentro do nosso sistema de produção, principalmente quando a gente pensa naquela questão do animal Nelore, que, se não tratado da forma correta, é um animal mais com temperamento mais forte, e isso vai interferir no pH. E também a questão do animal inteiro, um animal mais reativo, ele tem muito problema de pH se a gente não tiver o cuidado adequado no manejo pré-abate. Terminação adequada, a gente tem aumentado o número de animais confinados, o número de animais que recebem energia adequada para serem terminados, mas isso ainda precisa ser melhorado, a gente precisa trabalhar mais isso. E a gente precisa, claro, dentro da questão de marketing, de mostrar o nosso potencial, de mostrar que a gente tem potencial cada dia mais de produzir uma carne melhor, é a necessidade de melhorar a visão do importador pela nossa carne. E a gente só vai conseguir isso reduzindo todos os gargalos ao longo do sistema de produção. A gente tem feito isso, volto a frisar, mas a gente ainda precisa fazer muito mais, em uma velocidade muito maior, como eu disse antes. E aí, em meio à pandemia, para a gente finalizar aqui, eu tenho algumas coisas para a gente pensar. Dentro dessa questão de mundo Covid e pós-Covid, a gente tem sempre que pensar que nada é sobre certo ou errado, bom ou ruim. A gente vai ter que pensar sempre que é sobre escolhas e consequências. Isso em todos os pontos da nossa vida, né? Não só na questão macro, mas nas questões pontuais. Com relação à produção no Brasil, o Brasil produz ou produz. Esse é um fato. Só que ele pode produzir usando mais terra ou produzindo mais na mesma quantidade de terra. E a gente tem visto cada dia mais que é fato que a última opção é que vai resolver. A gente aumentar a produtividade, aumentar a eficiência para a gente conseguir produzir mais alimento para o mundo. E a gente tem que pensar que muita coisa do que a gente tem de concreto e certo no mundo hoje, a gente viu com essa pandemia que tudo pode mudar a qualquer momento, né? Mas a gente tem que pensar que pré-Covid, a gente tinha 800 milhões de pessoas indo para a cama sem comer. O que vai acontecer depois do Covid? A gente tem que pensar nisso. E eu assisti uma palestra semana passada desse pesquisador aqui, ele falou um negócio muito legal. E a gente que é pesquisador e que trabalha com essas questões, a gente tem que pensar muito sobre isso. É que a ciência nos diz o que a gente pode fazer,
mas o público, o consumidor, é que dita o que a gente deveria fazer. Então, a gente tem sempre que pensar no consumidor, isso é fato, lá no final da cadeia. Eu acredito muito que o mundo pós-Covid vai fazer com que a gente retorne muito ao básico. Embora a gente veja uma tendência de urbanização, né? Hoje o mundo é praticamente urbano, eu vejo ao mesmo tempo, e eu acho que com o mundo pós-Covid isso tende a acelerar, é um retorno ao básico, é um retorno ao mundo do campo, ao mundo do sítio. E a gente tem que pensar muito nisso na hora de produzir alimento. E que no final de tudo, para quem trabalha com pesquisa, a gente tem que pensar que nossas pesquisas precisam ver a luz do dia. E ao final, vai ser só isso que vai importar. A gente trabalhar no laboratório, trabalhar dentro dos institutos, trabalhar dentro das universidades, mas fazer com que essas pesquisas cheguem ao campo e da forma mais fácil para o produtor entender. E é só assim que a gente vai conseguir produzir a carne que o mundo quer. Pela atenção, obrigada. Eu deixei meu telefone, meu contato. E eu vou fazer um merchan aqui. Quem quiser entender mais o conceito do Boi 777, pode entrar na loja virtual e comprar o livro. A gente deseja que quem queira saber um pouco mais tenha uma ótima leitura. Fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui do Guilherme. Ele fala que acredita que a fase de recria tende a diminuir em propriedades mais tecnificadas, eu concordo com ele, porém é indispensável a suplementação nutricional do conjunto vaca-bezerro na fase de cria. Vejo esse um grande gargalo para os pecuaristas, visto que é caro tratar de vaca. E o manejo nessa fase também não ajuda, no que diz respeito à dominância no lote, espaçamento de coxo, etc. Concordo também. Apesar que estamos com resultados muito positivos nessa fase, com bezerros desmamando mais pesado e vacas com bom score de condição corporal para a próxima estação de monta. Qual seria, na sua opinião, uma estratégia para reduzir ou até eliminar a fase de recria? Concordo, viu, Guilherme, com essa questão da fase de cria. Eu queria ter falado um pouco da fase de cria, mas a palestra ia ficar muito extensa, nós estamos na sexta-feira à noite, e também não era o foco. Só para a gente ter uma ideia dentro do conceito do boi, a gente tem trabalhado mais hoje com a questão de cria. A gente tem feito experimentos com a cria, a gente está trabalhando muito com a questão da programação fetal. Você está falando aí de estratégias para reduzir ou até eliminar a fase de recria. Estratégia para reduzir é suplementação. Agora, qual tipo de suplementação? Isso aí depende do sistema, depende do pasto, depende do ano, depende se choveu ou se não choveu, depende do tipo de animal. Então, volto a falar, não é receita de bolo. Mas com suplementação, é fato que a gente consegue reduzir a fase de recria. Com relação a eliminar a fase de recria, fazer, por exemplo, igual nos Estados Unidos, que você praticamente elimina ela, né? Porque você desmama o bezerro e já começa a tratar dele para terminar. Eu acho que isso é nicho dentro do Brasil. Eu acho que, de forma geral, o sistema de produção básico do país, a gente não vai eliminar a fase de recria. A gente pode até reduzir, mas eliminar, eu acho que ela faz parte, a princípio, eu não acredito que a gente vá, de forma geral, eliminar. A Vitória, não sei falar o nome dela, boa noite, Vitória. Ela está falando, essa engorda acelerada não é prejudicial ao animal. Eu não entendi o que ela quis dizer com engorda acelerada. Talvez seja com a questão de reduzir a recria ou eliminar a recria. O que a gente tem que pensar em relação a essa vou tentar responder de uma forma que eu entendi, eu não sei se é o que ela está querendo saber, mas
o que a gente tem que tomar cuidado em relação a recria e terminação ou reduzir a recria é não achatar a curva de crescimento. A gente precisa dar o nutriente que o animal precisa na fase que ele está. A gente pode reduzir a recria, a gente pode dar um pouco mais de suplemento para esses animais, a gente vai dar um suplemento para os animais, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não achatar o animal, ou seja, aumentar muito o nível de energia quando o animal é mais jovem e aí fazer com que ele não cresça o suficiente e só coloque gordura. Eu acho que é isso que ela está perguntando. Eu acho que é isso de pergunta, gente. Muito obrigada a todos. Peraí. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelos parabéns. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail, podem me mandar mensagem no WhatsApp. Sextou, Guilherme. Isso mesmo. Meu vinho está me esperando. Doutora, eu agradeço em nome do CRMV a palestra, né? Foi excelente. Para encerrar nosso encontro dos zootecnistas, nossa semana, né? Que virou uma semana. E eu agradeço a presença de todos.